presença de Deus, para honrar, glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. Nós estamos num culto de doutrina, um culto de ensinamento, um culto de aprendizagem. E as pessoas que um dia vão ser grandes pregadores têm que sentar para aprender, tem que estar realmente disposta a participar dos cultos de ensinamento de doutrina, que é onde mais você consegue aprender a grandiosidade e a profundidade da palavra. Amém? E nós falamos em nossa última pregação justamente sobre a fé. E hoje eu queria não falar só sobre a fé, mas eu queria me aprofundar um pouquinho nesse tema. Eu queria falar como ficaria o homem na ausência de fé. O que seria do homem se a sua fé morresse? O que seria do homem se ele apostatasse da fé, se ele abandonasse a fé? E esse tema é um tema muito delicado de se expressar, porque existem muitas interpretações. Mas eu quero, com a graça do Senhor, com a revelação do Espírito Santo, levar a vontade de Deus para o meu e para o teu coração nessa noite. Amém. E a todos que nos acompanham através da internet, que possam também estar esclarecidos, porque todas as vezes que entendemos o poder da palavra, ela gera em nós uma transformação, uma mudança, um renovo, uma novidade a mais, ao qual o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar em nossas vidas pelo poder grandioso dessa palavra. Amém? Amém. Livro de Hebreus, já está aberto aí, eu abri na Bíblia de alguns. Hebreus capítulo 6. Livro de Hebreus capítulo 6. Nós temos um tema um pouco inusitado, mas como é um culto de ensinamento, eu quero realmente aprofundar nesse tópico com cada um de vocês. Amém. Que nós possamos, pela graça do Senhor, levar o conhecimento, porque muita coisa está acontecendo, irmãos, e está andando muito rápido as coisas. Nós vemos que cada profecia, cada revelação dada do passado está realizando hoje, e nós não estamos mais assimilando os acontecimentos com o poder da palavra, com o que já tinha sido revelado na palavra há tantos anos atrás. Quase 2000 anos atrás estava sendo revelada essas palavras, e nós vemos que elas estão se cumprindo nos dias atuais. Olha aí, Jesus. Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram das boas palavras de Deus e a virtude do seu futuro século e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebede a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e não produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovado, e perto está da maldição, o fim é ser queimado. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, que ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostraste enquanto estivestes
enquanto servisses o seu santo e ainda servisse. Amém? Só até aqui, só até o versículo 10, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós tentamos levar o proveito dessas palavras hoje de uma forma um pouco delicada, porque o tema é delicado. Aleluia. A Bíblia nos ensina que no fim dos tempos, e estamos vivendo os fins dos tempos, É verdade. nós vemos tantas coisas acontecendo em todos os países, em todos os continentes, em todos os povos sobre a face da terra, que nós realmente vemos tanta catástrofe, tanta maldade, tanta coisa ruim, que nós olhamos e falamos, realmente é o fim dos tempos. Não podemos falar que não é o fim dos tempos. Alguma coisa está para acontecer sobre a face da terra. Incêndios, terremotos, maremotos. Nós vemos a corrupção, a maldade levando à morte, as vinganças. A gente vê os roubos, a saúde. Nós vemos a terra sendo mortificada dia após dia, o ar cada vez mais poluído, as águas cada vez mais poluídas, as florestas sendo cada vez mais queimadas. Toda a força da terra em produzir alimento já não está tendo alimento suficiente para honrar a população que é crescente dia após dia. Nós vemos que a água potável está ficando cada vez mais rara. Nós vemos que os sinais do céu se escureceram, as estrelas dos céus sumirem ou caírem. Nós vemos tantas coisas que Deus já tem falado, que nós olhamos e falamos, meu Deus, realmente tem uma coisa errada com o planeta. Se nós fôssemos olhar o Brasil de 500 anos atrás, no começo da sua descoberta, como era a nossa nação? Floresta, verde, natureza, pureza, beleza, todos os recursos, o padrão de sobrevivência. Tínhamos água potável, ar puro, terra fértil. Nós não tínhamos só os recursos naturais, tínhamos uma outra ideologia, outros pensamentos, outros valores. Sabemos que o mal existe em todas as épocas, mas nós enxergamos que alguma coisa está acontecendo com a humanidade. Porque tudo está embaixo do jugo da humanidade, no comando, no domínio da humanidade. E Deus enxerga com o princípio básico que diz a palavra, que no fim dos tempos, pelo aumento da iniquidade, pelo aumento da cumplicidade ao pecado, da prática constante do pecado, o amor de muitos se esfriaria. E alguns se apostatariam da fé, abandonariam a fé. Eita Deus! E é justamente sobre isso que nós vamos tentar relatar. Se dias maus estão acontecendo, não é que estão para vir, estão acontecendo. E as pessoas que eram para ter nos dias de luta, de prova, de dificuldade, a afeição de se chegar a Deus, de usar a sua fé, de usar a prática da palavra para se chegar e ter vitória nas dificuldades, nós vemos que está sendo oposto. As pessoas estão abandonando a fé. Meu Deus! Estão abandonando a fé. O primeiro versículo nos mostra que nós deixamos muitas coisas só pelo básico. Existe uma tradução de outra palavra que nos mostra com mais clareza, mas o sentido é mais ou menos esse. Pelo que? Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou deixamos de cultivar ou de considerar somente os ensinamentos básicos de Jesus. Os ensinamentos básicos de Jesus, aos olhos de todos conhecem, mas prossigamos em ser mais maduros espiritualmente, mais maduros na palavra, mais maduros espiritualmente. Se aprofundemos mais em conhecer o Senhor, em se lançar ao Senhor, em se dedicar na obra do Senhor. E quando ele fala aqui, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das más obras, obras de morte, obras que matam a fé. Tradução: deixa de viver somente o básico de Jesus, se aprofunde na maturidade espiritual e abra mão de tudo que te possa matar o teu arrependimento da sua vida antiga. Não podemos mais levar em consideração
as nossas vidas do passado, antes de conhecer Jesus, antes de ter uma vida de erros, antes de ter uma vida de falha. Porque o homem, quando ele vem para o caminho do Senhor, ele vem todo sujo espiritualmente, todo amassado espiritualmente, todo lambeado espiritualmente, cheio de espíritos malignos, cheio de vícios, cheio de más condutas. E o Espírito Santo cuida da vida do homem. Ele entra no coração do homem, arranca o espírito valente que está lá, põe por terra, limpa o coração do homem, transforma o coração do homem, dá um coração de carne, um coração perdoador, um coração sensível à presença de Deus, dá um coração cheio da graça, faz do coração do homem templo, casa do Espírito de Deus. Ele começa a modelar o homem. Se o homem bebia, não bebe mais. Se o homem mentia, não mente mais. Se o homem vivia na pornografia, no adultério, não vive mais. Se vivia no erro do cigarro, das maconhas, das drogas, das noitadas, das baladas, das mentiras, se ele vivia numa vida de pecado, ele não vive mais. Ele não quer mais viver uma vida corrupta. E é isso que a palavra está dizendo. Deixamos, porque essa palavra é para crente. Essa palavra não é para o mundo, não é para as pessoas que vivem outras doutrinas pagãs, não é para as pessoas que estão afastadas do Evangelho ou decidiram seguir outros deuses. Essa palavra é para os cristãos, os atuantes da igreja. Deixamos de ficar só no básico com Jesus. Básico das pessoas que vêm para a igreja, sentam no banco, ouve a palavra, até canta um louvor, de vez em quando bate uma palma. Se o pregador falar, dá glória a Deus, a pessoa dá glória a Deus. Se o pregador não falar, dá glória a Deus, ela fica calada. A pessoa termina o culto, convive com todo mundo, gosta de todo mundo, brinca com todo mundo, se alegra com todo mundo, mas compromisso de transformação não quer. É por isso que a Bíblia está falando. Olha só o que diz o versículo: abrimos mão de viver somente o básico, se aprofundamos na maturidade espiritual. E a nossa maior maturidade espiritual é justamente o conhecer a Cristo através da tua palavra. Mas não vivam tudo que pode apagar a sua fé, a tua fé, te levar aos costumes mundanos do passado. Nós temos uma vida nova, nós temos os conceitos, os valores novos. Jesus mora em nossa vida. Temos a salvação em Cristo Jesus, a presença do nosso intercessor, o Espírito Santo. Quando ele começa a expressar que nós temos que ter uma maturidade espiritual, é justamente nesse nível. Olha só, ele nos ensina a se lembrar, se arrepender das obras da morte, para não matar a nossa fé, e se lembrar de tudo que nós já vivemos em Cristo. Olha o versículo 2, da doutrina do batismo, para você ver que essa palavra é para crente. Da doutrina do batismo. Você lembra quando aceitou Jesus? Ergueu a mão na igreja, reconheceu Cristo como Senhor e Salvador aos olhos de todos, mas principalmente aos olhos de Deus. Jesus estava representando lá o Senhor. Ó, meu Pai, está aqui, ó, a vida do teu servo, está aqui a vida da tua serva. Valeu a pena a morte na cruz do Calvário. Ele me aceitou como Senhor e Salvador. A presença de Deus através do Espírito Santo começou a transformar a vida da pessoa, e ela frequentando, conhecendo, ganhando uma vida de oração, uma vida devota na presença do Senhor, na casa de oração, vivendo o Evangelho, chega no ponto de ser discipulada para obter o batismo nas águas. E a finalidade do batismo é justamente essa, que diz o primeiro versículo: abrir mão do velho eu, abrir mão dos velhos costumes, abrir mão de tudo que te levava ao pecado, abrir mão de tudo que te levava aos prazeres da carne, abrir mão dos valores que o mundo quer impor em cima de você. E esses valores não condizem com o que Deus quer. Efésios, no capítulo 2, fala que Jesus nos regenerou. Mesmo nós estamos ainda mortos no pecado, Ele nos vivificou, deu a nós a presença do teu Espírito Santo. Glória a Deus. E nós temos que entender que a prática do batismo é justamente esse ato na fé, de morrer para o mundo e nascer para Cristo. Está falando, lembra-se da doutrina do batismo, lembra-se do que Deus já fez por você. Olha, da imposição de mãos. Aqui já está falando das pessoas que foram
ungidas ou consagradas na igreja. Porque quando você é ungido ou consagrado, existe imposição de mãos. Está falando de pessoas que têm prática, que são obreiros. Às vezes vem as pessoas que nos visitam. Está aqui a diaconisa, está aqui o diácono, o presbítero, o evangelista, a missionária, o pastor. Isso não abrange só aos que estão iniciando, mas a homens e mulheres que estão há muitos anos na igreja e que já estão realmente se servindo com o cargo eclesiástico mais alto na igreja. Lembra-se de que vocês já foram consagrados e ungidos, porque aqui muito é dado, muito é requerido. Não podem viver as velhas práticas. Isso daí é morte da fé. Olha o finzinho do primeiro versículo do capítulo 6. O arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Não podemos viver isso mais. Está dizendo aqui, o prosseguimento da ressurreição dos mortos e do juízo. Para lembrarmos do batismo, para lembrarmos do que Deus já nos fez através da imposição de mãos, e para lembrarmos que estamos mortos para o mundo e aguardamos a ressurreição dos mortos, aguardamos a vinda do Filho de Deus. Aleluia. Aguardamos o arrebatamento da igreja. E mesmo se não ocorrer o arrebatamento antes, mas a morte chegar para nós antes, sabemos para onde vamos. Verdade, meu Deus. Sabemos a verdade. Olha, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23, está dizendo assim, essa verdade que está dizendo, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Olha só, o que tem que estar conservado? Tem que estar conservado da nossa vida em todos os setores. Tem que estar conservado o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Eles têm que estar plenamente conservado e irrepreensível, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus. E às vezes nós não entendemos, mas essa santidade é precisa. Essa santidade é uma verdade que Deus espera de nós. O mundo, o diabo, os demônios querem mostrar os seus pecados do passado, tacar na tua cara, dizer que você não é liberto, que não é transformado, que isso é balela, que você não merece o reino dos céus. E Deus está falando aqui, eu, o Deus de paz, vou fortalecê-los. É eu que iniciei a boa obra. O homem pode parar no meio do caminho, mas Deus é fiel para cumprir. Ele começou a boa obra, Ele é capaz para aperfeiçoar até o dia da vida do Senhor. A promessa do arrebatamento em Tessalonicenses, eu acho que é o livro que mais se fala com o poder. Paulo mais fala da autoridade do arrebatamento. Aleluia, Deus. E acima de tudo, do juízo de Deus, o juízo eterno. De darmos a justificativa, de darmos a nossa vida em exposição perante o juízo de Deus, para sermos aprovados perante Deus. Por isso que temos que andar de uma forma irrepreensível, aprovada pelo Senhor. Estávamos falando hoje, eu e o Marcelo, antes do início do culto. Às vezes as pessoas vivem uma vida de erro, de falha, de pecado, vivem na corrupção, vivem na mentira, vivem na ganância, na arrogância, ou egoísmo. A estrutura de vida da pessoa é corrompida, e aí quando morre, diz que vai fazer festa nos céus, diz que vai cantar nos céus, vai alegrar os céus, diz que vai viver em paz nos céus. Não é assim. Deus é um justo juiz. Verdade. E nós um dia teremos que dar satisfação. Ele está dizendo, lembra-se disso. Muda os pensamentos de ser uma pessoa na média. A grande maioria dos crentes estão querendo viver só na casquinha do Evangelho. Não querem fazer mais a real vontade do Senhor. Por isso está falando aqui, amadureça na fé, amadureça no Evangelho, amadureça na doutrina, amadureça na palavra, amadureça em conhecer a Cristo, amadureça no Espírito. Glória a Deus. E ele especifica no versículo 3, e isso faremos se Deus o permitir. Repara que tudo é permissível por Deus. Temos que manter o relacionamento.
temos que, no nome do Senhor, ter uma vida de santidade para tudo que pedimos, o Senhor venha nos conceder. Glória a Deus. Quando fala em pedimos, não é, as pessoas entendam que o ato de estar em oração pedindo, eu vou pedir a viagem para a Europa, porque eu sou doido para conhecer a Inglaterra. Eu vou pedir aquela roupa lá da Zara para minha mulher, porque ela gosta daquelas. Eu vou pedir uma bolsa da Gucci, vou pedir um sapato. Não, não é pedir essas coisas materiais. Deus conhece as nossas necessidades. O que está falando aqui é pedir justamente os frutos do Espírito, uma vida saudável aos olhos do Senhor, uma vida de relacionamento, de verdade irrepreensível, aguardando. E é isso que Deus está falando. Deus vai permitir. É o querer de Deus, é a vontade de Deus. Aleluia. Agora, o versículo 4 é que se torna mais difícil a palavra, o entender da palavra. Eita. Olha só, nós sabemos que alguns pecados são pecados que não têm perdão. É ou não é? Já foi explicado no coração de muitos aqui. Todos entendem a verdade do Evangelho. A Bíblia fala que existem alguns pecados que não têm perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado que não tem perdão. O suicídio, pecado que não tem perdão. Mas repara que o que aos nossos olhos é compreensível, existe também a visão da fé na história. As pessoas que acabam abstendo-se da fé e convivendo dentro da igreja, vivendo uma vida de falsa, de expressão de crente, de aparência de crente, mas não consegue mais ter uma vida de santidade, de verdade aos olhos do Senhor. Olha só o que o versículo 4 nos fala. Olha só o que o versículo 4 nos fala. Porque é impossível. E essa palavra impossível para o Evangelho é difícil de se entender. Porque a Bíblia nos ensina que para Deus tudo é possível. Não há nada impossível aos olhos de Deus. Mas esse versículo fala que é impossível para Deus. Olha só. Porque é impossível. E que os que já uma vez foram iluminados, os que provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e da virtude do século vindouro. Olha só, é impossível para as pessoas que já foram iluminadas. Quem o que nós possamos entender ou raciocinar com uma pessoa iluminada? Às vezes as nossas vidas viviam em dores, em mágoas, em trevas mesmo. Os nossos pensamentos eram pensamentos condenatórios. A nossa concupiscência pesava, que nós não tínhamos mais saída, vivíamos uma vida de choro, perdidos. Era ou não era? Quando nós não temos um encontro com o Senhor, não vivemos na luz. 1 João, capítulo 1, versículo 5. A parte B do versículo diz que Deus é luz e nele não há vestígio em trevas. E todos que andam com Deus andam na luz e têm comunhão e paz uns com os outros. Repara como as pessoas que servem ao Senhor entendem o que é ser iluminado. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Que a Bíblia fala que a palavra do Senhor é o quê? Lâmpada para os meus pés. Aleluia. As pessoas, quando falamos em iluminados, são pessoas que conhecem a palavra, são pessoas que conhecem a Deus. É por isso que foram iluminadas. E não existe outra forma de conhecer a Deus a não ser pela palavra de Deus. Aleluia. A sua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. As pessoas que já foram iluminadas, vocês já foram iluminados, porque conhecem a palavra. Aleluia. Vocês já sabem o que é certo e errado, o que agrada e o que desagrada a Deus. Conhece os mandamentos, os preceitos, conhece os valores da palavra, as leis, os estatutos, o que Deus nos ensina sobre os evangelhos, sobre o amar a Deus, sobre o amar a próximo, sobre os dons do Espírito Santo, sobre os frutos do Espírito Santo. Aleluia.
sobre as batalhas espirituais, sobre as recompensas, sobre andarmos repreensíveis em santidade, sobre a vigilância, sobre a prudência, sobre a sobriedade. Olha quanta coisa. Nós conhecemos o que é certo e o que é errado. Todos aqueles que conhecem a palavra que já estão iluminados. E repara, nós estamos ainda falando sobre o impossível. É impossível para os que já foram iluminados, para os que já provaram do dom celestial. O que a gente pode entender como dom celestial, Senhor? Dom celestial, sabe o que me vem à mente? Mateus capítulo 7. Dons. Já viu pessoas usadas por Deus que falam línguas estranhas? É um dom. Que entrega profecia? É um dom. Que entrega visão, revelação. Que existe o dom de maravilhas, de curar aleijados, dar vista a cegos, ressuscitar mortos. Dom de maravilhas. Está dizendo aqui, olha só, as pessoas que têm os dons. Olha como é forte isso. Eita Deus. Para as pessoas que já provaram o dom celestial que está por dentro dos céus. Olha aí, Jesus. E aí me lembra, é impossível que essas pessoas que já provaram o dom celestial, lembramos lá de Mateus 7, 22, 23, se não me engano, é 23, 24. Glória a Deus. Mas Senhor, em teu nome eu curei o teu nome. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz muitas maravilhas. Prova que ele tinha o dom celestial. Em teu nome, Senhor, eu pus a mão em endemoniados e o demônio correu, saiu por terra. Em teu nome eu pus a mão sobre os enfermos e eles receberam as curas. Em seu nome eu fiz milagres, aconteceu, o céu parou, o sol parou. O morto ressuscitou. Milagres aconteceram formidáveis. Então a gente vai falar abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Repara que essas palavras são para crentes, são para as pessoas que vivem e andam dentro da igreja. Palavra forte, pessoas que já foram iluminadas, pessoas que receberam as... Olha só, pessoas que continuam na prática das obras de morte, que não se arrependeram das obras de morte, que já foram batizadas, receberam cargos eclesiásticos, já viveram a ressurreição, já sabem que vai dar satisfação da sua vida, já sabem que foram iluminadas pela palavra, receberam dons celestiais e já fizeram participantes do Espírito Santo. Eita, meu Deus. Pessoas que fizeram participantes do Espírito Santo e foram negadas por Deus. Lembramos de quem? Saul, rei de Israel. Quando ele foi ungido por Samuel, o Espírito de Deus se apoderou dele. Deus abençoou a unção como rei. Deus permitiu, o povo escolheu, Deus permitiu. Mas a desobediência, a falta do arrependimento pelas más obras, acabou fazendo ele ser rejeitado. Já tinha a presença do Espírito Santo e foi rejeitada por Deus. Quantas vezes nós vemos a palavra de Deus nos ensinando? Olha só, provaram da boa palavra de Deus. Versículo 5, provaram da boa palavra de Deus. Quantas pessoas estão provando da boa palavra de Deus? E a virtude do século futuro, pregando sobre a palavra, sobre o século, sobre a vitória dos céus. Olha só, nós vemos a corrupção do evangelho nos dias atuais. Pessoas usando o poder dessa palavra, a boa ação dessa palavra para proveitos próprios. E aí, olha, entenda que a palavra-chave é justamente o impossível. É impossível que todas essas pessoas, é impossível que todas as pessoas que já foram iluminadas, provaram do dom celestial, tiveram o Espírito Santo, provaram da boa palavra, pregaram sobre o século futuro, é impossível que elas recaiam sobre si ou
tradução, eu demarquei aqui a tradução da King James. Eu acho que fica um pouco mais expressiva. Olha só, versículo 6, que nós estamos lendo aqui. Mas apostataram da fé, abandonaram a fé. E sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Elas abriram mão da fé. E Deus está falando, o próprio Deus está falando que é impossível elas alcançarem o arrependimento novamente. O coração delas não estão a fim de arrepender-se das más obras. É impossível, tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando novamente o Pai, o Filho de Deus, Jesus Cristo. A falta de arrependimento, as ações das más obras, a prática da iniquidade, mesmo provando tudo que Deus já deixou para a vida do homem, é impossível ser renovada no arrependimento. E a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para buscar o pecador ao arrependimento. Mas se o homem não arrepende-se, o que acontece com ele? Quando o homem não se arrepende, ele está realmente zombando da ação do amor de Deus. E espiritualmente ele está crucificando Cristo novamente. Ele está convivendo dentro da igreja. Olha só que forte. Ele está pregando o evangelho da igreja. Ele tem os dons do Senhor. Ele já foi iluminado pela palavra. Ele usa o poder da palavra. Já foi batizado, consagrado. Olha quanta coisa já viveu na igreja. Eita Deus. Mas abriu mão da fé. Apostou-se da fé. Então é impossível para Deus renovar ele no arrependimento, mudar a vida dele novamente pelo arrependimento. Impossível. E um homem que não se arrepende é um homem que não sabe verdadeiramente o que é perdão. Não tem um coração puro para viver essa verdade. Um homem que não se arrepende é um homem que a prática do pecado leva ele a uma comunhão, a um amor falso dentro da igreja. Não só com os irmãos, mas principalmente para com Deus. Lembra quando Deus, o próprio Cristo fala na parábola do credor incompassivo? Se não vos perdoardes de todo o coração uns aos outros, o Pai Celestial também não vai perdoar. Mais um pecado que não tem perdão. Temos que ter um coração perdoador, porque se não perdoarmos, nós não receberemos perdão do Senhor. É impossível para o homem que está andando dentro da igreja, vivendo na igreja, usufruindo de tudo que a igreja diz, mas não consegue se arrepender das más obras e continua praticando, continua vivendo para proveito próprio, sem compromisso com o Senhor, sem a verdade com o Senhor. É impossível ser renovado, é impossível ser transformado através do arrependimento. E ele diz que não é só impossível, ele está zombando de Deus, ele está crucificando a Cristo novamente, publicamente aos olhos de todos. Lembra quando Jesus foi crucificado? Lembra que Pilatos estava com Cristo do lado e falou assim: olha, existe uma prática que na época da Páscoa podemos libertar um dos prisioneiros dos acusados. Está aqui Cristo, o Messias, está aqui o Filho de Deus, se intitula Rei dos Judeus. Não temos nada contra ele perante a lei, mas é o povo que decide. Ele está aqui também Barrabás, um homicida, um ladrão. Vocês querem que quem sejam libertos? Barrabás ou Cristo? A própria multidão, liderada pelos hipócritas dos doutores da lei, Caifás e todos os demais, a própria multidão gritou num coro só: solte a Barrabás, solte o ladrão, solte o assassino, solte o homicida. Eu imagino que para Barrabás foi uma surpresa. O próprio Pilatos falou que Jesus não tinha culpa. E o Barrabás sabia que era ladrão, assassino. Quando falou a multidão: solta Barrabás, Barrabás disse: vai, eu vou ser livre agora, gostei da história.
Quem condenou foi o próprio povo de Deus. Quem condenou Cristo à crucificação foram os próprios que o seguiam, que viam os milagres, que participavam dos milagres, que glorificavam o nome de Jesus, que falavam e afamavam o nome de Jesus. Nós vemos isso quando? Onde? Somente nas igrejas dos dias atuais. Ninguém vai estar dentro do boteco falando do poder de Jesus. Ninguém vai estar dentro do baile funk falando do poder do nome de Jesus. Ninguém vai estar na bagunça, na balada, na madrugada, no samba, no erro, na prostituição, nas drogas, no adultério, na mentira, na pornografia, falando do poder do nome de Jesus. Nós só conseguimos enxergar que essas ações eram ações dos cristãos da época, dos cristãos dos dias de hoje. Estão zombando de Jesus por não se arrependerem e abrirem mão da fé. É por isso que diz: quando o Filho do Homem vier arrebatar, encontrará ainda fé sobre a terra. Olha aí, Jesus. A salvação, diz em Efésios 2, que vem pela graça de Deus. A graça de Deus é um favor que não merecemos. Mas a salvação que vem pela graça, ela vem pelo intermédio da fé. Você tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se fez carne, desceu dos céus, morreu na cruz por meus e por seus pecados, que ressuscitou ao terceiro dia e prometeu vir nos buscar. Aleluia. É esse compromisso que nós temos pela gratidão de ter Ele se apoderado dos meus pecados, da minha condenação, das nossas condenações, para vivermos uma vida de obediência e santidade a Ele, para imitarmos os passos dele. Mas as pessoas, infelizmente, hoje não querem mais saber de santidade, não querem mais saber de compromisso. Vivem no básico do Evangelho. Vivem lembra da parábola das 10 virgens? 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As loucas tinham um candeeiro aceso, azeite no candeeiro, mas levava também azeite reserva. As prudentes tinham azeite no candeeiro, o candeeiro estava aceso e levou o azeite reserva consigo. Mas as loucas não. Só o candeeiro está bom, está aceso, bom, não precisa de reserva não. A gente não precisa ter uma vida mais aprofundada não. A gente não precisa conhecer mais a Cristo pela palavra não. A gente não precisa ter uma vida mais forte de oração não. A gente não precisa ficar lendo direto a palavra não. A gente não precisa estar praticando esse amor constante não. A gente não precisa viver a santidade não. A gente não, sabe, levando o evangelho assim, supérfluo, vem para participar e ter amizade e paz com muitos. Sabe aquelas pessoas que entram na igreja e são pessoas queridas, amigas de todo mundo? Geralmente essas pessoas não perdem um culto. Sabe por quê? Porque se sente bem. Porque não quer ficar sozinho em casa. Porque vive uma vida de destruição no meio da parentela. E fala assim, eu vou para a igreja porque ela tem paz. Na verdade não é paz, ela tem amizade com os outros. Ela tem cumplicidade, ela tem abraço, carinho, boas falas. Ela se alegra. Mas ela não quer transformação, não quer largar o pecado, não quer largar a iniquidade. Ela morreu na fé. Como é forte essa palavra, como é verdade essa palavra. É forte. Olha só o versículo 7. Diz assim, ó: porque a terra que embebeda a chuva, muitas vezes cai sobre ela e produz a erva proveitosa, a erva boa, o fruto bom. Daquele que é o lavrador, recebe também a bênção. Muitas das vezes, quando ele expressa aqui a erva, que a terra que produz bons frutos, através da mão do lavrador, ela não produz frutos sozinha. Você pode ter a terra mais fértil que for, mais pretinha, mais adubada, mais preparada que for, ela tem que estar preparada. É verdade, meu Deus. E a terra do coração de muitos aí fora é terra dura, cheia de pedra, brolhos, não tem profundidade, cheia de espinho, ruim, tem que ser tratada pelo lavrador. Mas mesmo sendo tratada pelo lavrador, olha só, agora a vida do crente na igreja, mesmo sendo tratada, porque o evangelho é pregado para todo mundo igual dentro da igreja. Então está todo mundo ouvindo o mesmo evangelho. A palavra está tratando o lavrador, o Pai da eternidade, o Espírito Santo, está tratando como bom lavrador a terra do seu coração. Mas quando ele joga a semente para produzir, tem que morrer.
A semente é lançada na terra para produzir, crescer como árvore frondosa, dar bons frutos. Ela tem que morrer na terra. Se ela não morrer na terra, ela não dá frutos. Verdade. É isso que quer dizer esse versículo. Aleluia. As pessoas não querem morrer para o mundo. É isso. Eu quero estar limpo, quero ter o coração tratado, quero receber as bênçãos. Porque, lembra quando Deus fez um pacto com Abraão? O que ele disse? Eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, mas também vou abençoar os que te abençoarem. Não está falando que as pessoas têm que ser crentes para ser abençoadas. É por isso que as pessoas que convivem dentro da igreja, que não perdem um culto, que têm amizades que são aceitas, as pessoas bem vistas, sabe, as pessoas que são amigas, tem pessoas que você conversa com elas, você bate papo o dia inteiro, você gosta da pessoa, ganha amizade com a pessoa. Essas pessoas são abençoadas, porque Deus não faz a acepção de pessoas. Mas entenda, bênção na terra não garante entrada nos céus. As pessoas esquecem disso. Eu sou uma pessoa abençoada. Abençoada com o quê? Abençoada com amigos, abençoada com conquistas, com emprego, com cartões, com carros importados, com bens na terra. Pode até ser abençoada. Pode até ser abençoada com muita coisa, até espiritual, como já foi dito aqui. Mas se não se arrepender, ela acaba morrendo na fé. E morrendo na fé, o destino é outro. Olha só o que diz o destino da pessoa que já morreu na fé, mas convive. Aqui está dizendo que a semente ela tem que cair na terra fértil, tratada por Deus, morrer, para ela brotar e frutificar, dar bons frutos, frutos proveitosos. Produz erva proveitosa para aquele que é o lavrador. Quem? O dono da terra, o próprio Deus. As bênçãos de Deus. Olha o versículo 8. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovável, e perto está da maldição, e o fim é ser queimada. Meu Deus, é forte. Olha só, as pessoas que não querem se arrepender, eles já morreram na fé, abriram mão da fé, mas querem conviver dentro da igreja, não querem transformação, não querem viver uma vida de santidade, não querem ter relacionamento com Deus, conhece Deus, ouviu falar de Deus, compreende Deus, entende o que é Deus, o poder de tudo que é, mas intimidade com Ele não estou afim não. Meu Deus. Eu posso até orar de vez em quando na igreja, mas na minha casa eu não quero não. Não, eu tenho minha vida lá é lá, aqui na igreja é outra. A minha vida na empresa lá é uma coisa, aqui na igreja é outra. A minha vida com os amigos na rua é uma outra coisa, aqui na igreja é outra coisa. Eu quero dividir. Eu não quero ser cristão em todos os lugares onde eu pôr a planta dos pés. Eu quero ser só na igreja, o resto tá bom. São essas pessoas que a semente que é jogada na terra tratada, ela não produz, porque ela não morre. E aí, em vez de crescer uma árvore frutífera, proveitosa, boa aos olhos do lavrador, aos olhos de Deus, crescem espinhos, abrolhos. E para nada serve, a não ser para ser cortada e lançada ao fogo. E aí, quando a gente fala em ser cortada e lançada ao fogo, irmãos, o inferno existe. E posso falar uma coisa para você? No céu não vai ter sede não, mas no inferno vai ter sede. No céu não vai ter ai não, mas no inferno vai ter ai. No céu não vai haver dor não, mas no inferno vai haver dor. No inferno vai haver tanta súplica de dor, tanta necessidade, tanta aflição, tanta mágoa, tanta coisa ruim. E a Bíblia fala que no céu não viveremos mais o que vivemos as aflições da terra, mas tudo se fará novo. Não haverá mais lágrima. Aleluia. Não haverá mais morte, dor, aflição. Nós viveremos o gozo do Senhor, a esperança do Senhor, Glória a Deus. o galardão do Senhor. Mas as pessoas que não estão afim, abriram mão da fé e querem viver ocultamente, mesmo praticando, porque Deus, Ele honra a palavra e deixa a pessoa usar o dom. Honra a palavra e mostra a luz do Evangelho. Honra a palavra e deixa se batizar. Honra a palavra e até unge dentro da igreja com um cargo eclesiástico, pastor, pastora, evangelista, bispo, apóstolo.
Quantos a gente enxerga escândalos surgindo aí? Porque não querem abrir mão, morreram na fé e não querem abrir mão do velho eu, querem viver sem arrependimentos. Faço o que quero da vida. Nós enxergamos que tais pessoas têm uma recompensa, e essa recompensa é o que diz a Bíblia, única: é ser cortado e lançado ao fogo, lançado ao inferno. Olha só o versículo 9: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e que coisas que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos. O que nós esperamos do cristão? O que um pastor que vive a palavra, que pratica a palavra, que paga um preço pela palavra, que chora e intercede pelas ovelhas, que cuida, que aconselha, que zela, que prega a doutrina, que prega o amor, que dá apoio, o que ele espera da igreja, das ovelhas? Que vivam todas as boas novidades do Evangelho, e espera que elas sejam pessoas melhores, e que acompanhem nas ações dela a esperança da salvação. Aleluia. Porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras e do trabalho de caridade. Sabe aquela caridade que às vezes você olha e você fala: tadinho, não almoçou ainda? Mãe, eu vou preparar aqui um prato de comida para ele porque ele não almoçou ainda. Sabe aquela caridade que é voluntária? Ela se impõe no papel, viu o estômago vazio, viu a necessidade. Não, eu vou fazer. Às vezes, essas boas obras são vistas por Deus e a gente nem se lembra, mas Deus não se esquece. Está tudo anotado no memorial. Olha só, porque Deus não é injusto para se esquecer da sua boa obra, do trabalho da caridade, com o seu nome, mostrando, enquanto servir aos santos e ainda o serviço, mostrando tudo que você faz às pessoas santas e ainda continua fazendo. Deus, Ele é a nossa maior e melhor testemunha. Nós temos que viver um evangelho genuíno, santo, verdadeiro. Não dá para entrar dentro da igreja e permanecer 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos de evangelho, e no dia da satisfação da sua alma, Cristo olhar para você e falar assim: eu não te conheço. Pelo contrário, Ele quer dizer o seguinte: olha, me lembro das suas boas obras, me lembro do relacionamento que eu tenho com você, me lembro do teu coração, eu me lembro de tudo que você sofreu, mas não negou o amor. Eu lembro da tua caridade, dos teus bons feitos, me lembro dos seus frutos, me lembro da sua boa terra. Eu me lembro de quanto você lutou para ser santo, de quanto você lutou contra a tua carne, do quanto você praticou os frutos do Espírito Santo. Eu me lembro de você. Então para você está reservado a glória dos céus, o galardão dos céus, a coroa dos céus, a imortalidade nos céus, a incorruptibilidade nos céus. Para você não vai mais haverá morte, lágrima, dor, aflição, necessidade, tribulação. Não mais. Tudo vai se fazer novo. Eu vou cuidar de você eternamente. Serei o seu Deus e você será o meu filho. Aleluia, meu Deus. Muito obrigado. Nós temos a boa esperança do Senhor, porque as nossas ações mostram quem somos. A nossa fé só é mostrada com ações, com atitudes. Pessoas podem chegar em você e falar assim: eu tenho fé. Você fala: mostra a tua fé através das suas obras. Não, mas eu não tenho obras. Aí você fala: mas eu tenho fé e vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Nós só somos reconhecidos pelas boas obras. Nós seremos julgados pelas boas obras. Mantenha-se firme na caridade. Mantenha-se firme na santidade. Mantenha-se firme no amor. Mantenha-se firme no compromisso da santidade. Procure mostrar-se irrepreensível aos olhos do Senhor, guardando a fé e honrando os valores de Cristo em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Que a graça do Senhor